Turma, depois da desistência do Dudu de vir para o Cruzeiro vai forte. Com o mesmo dinheiro que investiria no Dudu, o Cruzeiro vai tentar, talvez até um pouco menos, né? Investir aí no Gabigol. O Flamengo fixou 5 milhões de euros aí para liberar o atleta imediatamente, mas vale lembrar que o contrato dele com o Flamengo é até o final do ano. O Cruzeiro já pode fazer um pré-contrato com ele, só que ele vai ser liberado só na virada do ano. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos acompanhar toda a repercussão da mídia sobre Gabigol e também da partida do Cruzeiro contra a equipe do Fluminense hoje lá no Gigante da Pampulha. Fluminense cheio de desfalques e o Cruzeiro tem uma grande oportunidade de ganhar 3 pontos, ainda mais depois do retorno do craque. O melhor camisa 10 do futebol brasileiro, Matheus Pereira, está de volta. Se Deus quiser, ele vai comandar o Cruzeiro na busca de 3 pontos hoje contra a equipe do Fluminense. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vamos lá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bom, a gente tem a notícia aqui e aí eu vou tirar onda. Eu falo isso, há muito tempo. Eu falei da possibilidade do Gabigol ser negociado com o Cruzeiro. Nunca falei que tá cravado, mas era a informação que eu tinha. Tenho contatos fortes no Cruzeiro e o Pedro Lourenço, ele tem o sonho do Gabigol no Cruzeiro há muito tempo. Desde a época que ele era só patrocinador, investidor, ele gostaria de ter o Gabigol no Cruzeiro. Aí, segundo informação da Itatiaia, da Rádio Itatiaia, de ontem, o Cruzeiro seguirá com uma postura agressiva no mercado, em busca de novas contratações para reforçar o elenco. Após a desistência do Dudu, fica ainda mais forte, dentro da cúpula de futebol celeste, o nome do Gabigol, que está no Flamengo e que o contrato se encerra no fim do ano. Pedro Lourenço, que é o novo dono do Cruzeiro, conversou por telefone com o presidente Rodolfo Landim, assim como fez com outros presidentes de outros clubes. O investidor do Cruzeiro se apresentou e debateu sobre eventuais negócios. O nome do Gabigol foi citado nessa conversa, de acordo com a Itatiaia. Ainda não há nenhum tipo de proposta ao clube carioca ou ao staff do Gabigol, mas entrou de vez e ainda mais forte no radar do Cruzeiro. Como eu disse, o Gabigol tem vínculo com o Flamengo até o fim da temporada e por isso já pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. Ainda segundo a reportagem, não há expectativa de que Flamengo e Cruzeiro confirmem tratativas antes que as negociações avancem. O empresário do Gabigol, Júnior Pedroso, não atendeu ao contato da Itatiaia. Bom, isso é mais do que provável. Mais do que provável que o Cruzeiro procure o Gabigol, e isso sou eu que estou falando há muito tempo, porque o Pedrinho quer. O Pedro Lourenço, o novo presidente do Cruzeiro, ele quer o Gabigol. Agora, resta ver quanto o Gabigol vai pedir. Tem isso também. Como o Mauro falou aqui, o Bruno, futebol brasileiro está pagando muito para jogador. E aí pode vir o Gabigol e pedir 2,5 milhões por 4 anos, que é o que ele estava pedindo no Flamengo. O Gabigol estava pedindo mais de 2 milhões de reais por mês para mais 4 anos de contrato. Será que o Cruzeiro vai pagar isso? Bom, pagaria pro Dudu, né? Porque se fosse aumentar o valor do salário do Dudu, ia dar 2,5 milhões, até um pouco mais por mês, por 4 anos. Eu acho que é uma grande possibilidade do Gabigol parar no Cruzeiro. O Gabigol não tá feliz, a gente sabe. Tite vai bancar o Pedro mesmo porque tá jogando muito. Agora, Mauro, nos bastidores do Flamengo, quando saiu o Gabigol com a camisa do Corinthians, já se dizia, o Rodolfo Landim quer negociar o Gabigol pela primeira proposta boa que chegar. Você acha que continua assim o clima no Flamengo pro Gabigol? Você acha que a diretoria do Flamengo tá louca pra chegar uma boa proposta pelo Gabigol? E outra, né?
ou vai negociar agora para ganhar um dinheirinho, ou vai ser só no fim do ano livre. Aí o Flamengo não ganha nada, né? Tem isso também. Agora é difícil também negociar porque ele está com efeito suspensivo, né? Ele não teve julgamento ainda. Isso vai acontecer no segundo semestre. Então pode ser em julho, pode ser em dezembro. Ou seja, se o Flamengo perder o Gabigol, provavelmente vai ser livre, né? Não vai ganhar nada. É mais provável. Que aí teria que ser feito agora no prazo aí de transferências para ele poder mudar, né? Ele não tem 7 jogos ainda, né? Então ele poderia trocar de clube ainda nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho pouco provável que dê tempo de fazer isso tudo. Acho que a tendência é, se ele sair para um outro clube, ele firmar um pré-contrato no meio do ano, a não ser que o Flamengo faça uma proposta de renovação e ele resolva continuar. Até agora essa proposta não aconteceu, tenho dúvidas se vão apresentar, e até agora também em campo ele não mostrou nada que justificasse uma oferta salarial parecida com aquilo que ele já tem, né, ou algo maior, porque vem jogando muito mal há muito tempo. Domingo até que ele não foi tão mal assim, mas bem aquém, né, para um jogador tão caro, né, bem aquém. Então, o desgaste foi grande, né? Que não é só a questão da camisa do Corinthians, é a camisa do Corinthians, essa suspensão, mandar beijinho lá pro técnico Paulo Dorival Júnior, a entrevista lá, o bate-papo lá no podcast, ele vai e fica jogando charme pro Corinthians. Uma série de situações que vem acontecendo que o Gabriel tem sido muito, muito infeliz, que geraram um desgaste, né? E a questão também, da mesma maneira que a Leila tratou com uma certa frieza empresarial, né? A questão dos números do Dudu, e parece que o Landim está encarando dessa forma também a questão do Gabriel, né? Aí fala, mas o Bruno Henrique renovou. Diferente a situação. O Bruno Henrique não desenvolveu nenhuma confusão, em nenhum momento houve nada dele com a torcida. Houve a história do Palmeiras estar interessado, tudo, mas ele não falou nada, não viu nada do Bruno Henrique. Ele pedindo para sair? Nada, ficou quieto. E o contrário, o que se falou internamente é que não, ele quer encerrar a carreira no clube, ele quer ficar. Os caras aí chegaram num acordo, cederam um pouquinho aqui e ali e fizeram um contrato de 3 anos, que é um contrato muito questionável também pela duração, e pela idade e pela lesão que ele teve no ano retrasado. Mas eu acho que é mais provável que ele faça um pré-contrato com alguém, a não ser que, surpreendentemente, ele volte a jogar bem. E o Landim termina o mandato dele em dezembro. Não acredito que ele vai deixar o jogador com caro, em uma fase, com um contrato de mais sei lá quantos anos, para o outro presidente. Aliás, acho até que ele deveria, nessas decisões, chamar os candidatos, né? Hoje os candidatos são o Maurício Gomes de Matos, o BAP, né? E o Rodrigo Nunes deve se candidatar também. Chamar os 3 e falar, olha, eu estou negociando aqui, vocês concordam com uma renovação do contrato do jogador fulano de tal por 2 temporadas, 3 temporadas, 1 temporada, enfim, por essas condições aqui? Se concordar todo mundo, tudo bem, né? Renova. Se não, olha, eu não posso renovar com você agora. Você discuta no final de dezembro, quando sair o resultado do novo presidente, né? Que a eleição deve ser no começo de dezembro. Então, nos primeiros dias de dezembro, já saberemos quem será o presidente no ano que vem. Aí você pode negociar direto com ele. Pronto, é o correto. Para evitar o que fez o Corinthians na gestão anterior, né? Que contratou o Mano, botou uma multa, final de temporada, aí o Mano fica de herança, digamos assim, para o novo presidente. Teve resultados ruins, Augusto Melo mandou ele embora, tem que pagar a multa para o Mano. Quer dizer, um negócio totalmente sem sentido, feito pela gestão anterior do Corinthians, né? Tinha que deixar o presidente eleito escolher o seu treinador. E, no caso, acabou sendo o eleito da oposição. Mas eu acho que é muito boa, muito grande a possibilidade de ser a última temporada do Gabriel no Flamengo, sim. O desgaste é bem grande e... Quando eu vejo ele em campo ali com a camisa 99, isso para mim tem um simbolismo muito grande. Domingo ele entrou, você vê, ele chega com a camisa 90, que ele era o 9. Aí ele vira o 10. Aí ele entra com o 99. Né? Você pergunta, o que está acontecendo aqui? Né? Imagina o cara que estava fora do país e tudo, não estava acompanhando, se depara com isso. E o motivo pelo qual ele perdeu a camisa que tem... E para o Flamengo, como para o Santos, para alguns clubes, a camisa 10 tem um peso maior, né? Pela história. E no Flamengo, no Botafogo é 7. No Flamengo é 10, pô. É a camisa do Zico. Então você tem a camisa do Zico, é diferente da camisa 10 de outros clubes onde o número não tem esse peso todo. Né? Porque não teve o seu maior ídolo ali com aquele número às costas. E para o Flamengo é a camisa do Zico. Até hoje tem torcedores que vai ao Maracanã, tem um cara com a camisa 10, Zico, com o autógrafo do Zico na frente, ou o nome do Zico nas costas. Você vai... As camisas retrô, né? Exato, você vê até hoje. As pessoas andam com a camisa 10 do Zico, camisa parecida com a da época que ele jogava. Então isso tem um simbolismo muito grande, assim, foi um castigo, né? E eu acho que no episódio dele a diretoria agiu corretamente. Puniu lá, como tinha que punir, tirou a camisa dele, número 10, botou 99, ele foi afastado de um jogo, né? Depois levou ele foi multado, levou para Manaus, ele teve que ir, né? Nem jogou, né? Mas foi até Manaus, teve que viajar. Não deram folga para ele no Rio de Janeiro.
E ele está tendo que recuperar modestamente ali o seu espaço. Você vê no jogo contra o Grêmio, ele nem entrou, ficou no banco. E agora entrou no segundo tempo. E esse jogo é puxado também, hein? Puxado pro Fluminense. E essa sala de troféus que você vai ver agora? Se não fosse o maior botonista desse país, essa sala de troféus confirma que o cara é uma máquina. Uma máquina de golear. Rafa, eu quero uma máquina de informações sobre o momento do Fluminense que tá mais puxado que o do Cruzeiro, né, nesse contexto. A gente sempre tenta, né, Mário, Bruno e amigos, né, trazer o máximo possível de informações para o fã de esporte. Isso aqui tudo é obra do passado, viu, gente? Faz muito tempo que eu não sou essa máquina de conquistas, mas um dia eu fui quando mais jovem. Acho que todo mundo tem a sua fase grande, sua fase áurea em qualquer esporte que venha a praticar. E para o Fluminense hoje o cenário é bem complexo, né? Porque é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. São 2 meses sem vencer pela competição nacional. A última vitória e única do Flu até aqui foi aquela do Clássico contra o Vasco no dia 20 de abril. Portanto, é necessário obter um resultado positivo mesmo jogando fora de casa. O Diniz tem muitos problemas, são 6 desfalques e seriam 7. Já eu explico por quê. Suspensos estão o Ganso, o Felipe Melo e o Guga. Poupados estão o Marcelo, o Samuel Xavier e o Manuel. E o Fábio não embarcou para BH com a delegação ontem, mas hoje pela manhã acordou melhor da sua indisposição e viajou bem cedo, pegou o primeiro voo para Belo Horizonte e está à disposição do técnico Fernando Diniz. Por ser um jogo contra o Cruzeiro, clube com o qual ele tem uma enorme identificação, uma história muito bonita, eu chutaria que o Fábio vai forçar uma barra para poder entrar em campo, mas se ele não tiver condições físicas para isso, o Felipe Alves será o goleiro do Fluminense. O Diniz é obrigado a fazer muitas mudanças no time titular. John Kennedy e Cano vão compor a dupla de ataque. Renato Augusto e Douglas Costa vão jogar desde o início no meio-campo. O Martinelli completa hoje 200 jogos com a camisa do Fluminense e tem um tabu em jogo. Desde 2018, o Flu não perde para o Cruzeiro. De lá para cá, são 8 partidas com 5 vitórias do Fluminense, 4 consecutivas e 3 empates. Alguns aspectos que podem servir para o torcedor tricolor carioca ficar um pouco mais animado para o jogo das 9h30 contra o Cruzeiro. A pressão é grande para cima do Fernando Diniz, mas até onde se sabe, por enquanto, risco de queda do comando técnico do Flu ele não tem não, meus amigos. Pode ter uma rejeição, mas esse risco não tem, segundo então o Rafa. Informações do Cruzeiro com a Vitória Leite. Hoje, às 9h30, aqui em Belo Horizonte, tem 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebe o Fluminense, que está tentando de toda forma se recuperar na competição. O Fluminense é o penúltimo colocado, com apenas 6 pontos e 1 vitória somente no campeonato até agora. É um dos piores momentos do técnico Fernando Diniz, desde que retornou ao time, né? Mas a diretoria tricolor assegurou a permanência do treinador mesmo durante toda essa turbulência. Para essa partida, o Cruzeiro conta com um retorno importantíssimo, que agora o jogador pertence ao clube. Matheus Pereira estava suspenso no empate contra o Vasco na última rodada e por isso não entrou em campo, mas volta para essa partida e vai entrar em campo contra o Fluminense no Mineirão nesta noite. A preparação foi boa, tivemos analisando o adversário ontem e hoje também. É um jogo difícil, sabemos a dificuldade que é enfrentar o Fluminense, mas já nos preparamos bem e esperamos conseguir um bom resultado. Jogo às 9h30, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro por aqui. A gente vai atualizando durante a programação. Beijo para vocês. Valeu, Vicky. Bom, temos os confrontos entre Cruzeiro e Fluminense desde 19. Gente, nenhuma vitória do Cruzeiro. 3 empates e 5 vitórias pro lado do Flusão. Chama atenção, né? Também o Cruzeiro teve o período que ficou na Série B, né? Exato. Até assustei, eu falei, ué, que coisa estranha. Mas o período que o Cruzeiro acabou ficando na 2ª divisão e... Foram 3 temporadas. 3 temporadas, E aí acaba um encontro só, talvez em Copa do Brasil, assim, pra se enfrentarem. Mas chama atenção, né? São 8 jogos. 8 jogos com 5 vitórias do Flu talvez e 3 empates. Mas se tem um momento pro Cruzeiro vencer o Fluminense é agora, né, Mari? Exatamente. Talvez uma das maiores possibilidades na partida de hoje. O momento do Fluminense é muito... Eu tenho até algumas, né, para usar: ruim, preocupante, para alguns torcedores desesperador, porque o torcedor ele viu o ano de 2023 fazer assim, né? Dissolveu o Fluminense. Dissolveu, é preocupante.
E, por outro lado, tem um Cruzeiro se organizando e se preparando para o restante da temporada com uma janela também prometendo movimentos importantes para a sequência do ano. E jogo no Mineirão, então, ainda com a torcida, 9h30 da noite. Com a volta do Matheus Pereira. Lá em BH com o Matheus Pereira. Valeu, Rafa. A gente segue aqui o nosso Sport Center, tá? Tem mais de Campeonato Brasileiro e de seleção para a gente conversar por aqui.